A medida provisória dos portos ainda será submetida ao exame da presidente Dilma Rousseff, mas já criou uma expectativa de modernização do sistema portuário brasileiro. Com o fim da exigência de carga própria para a construção de terminais privados, a expectativa é de que haja uma grande onda de investimento no setor. O governo estima que esses investimentos chegarão a 54 bilhões de reais até 2017. Para debater o assunto, convidamos os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora pela TV Câmara e Rádio Câmara o programa Brasil em Debate. Deputado Arnaldo Jardim, como é que o senhor vê esse problema da infraestrutura? O senhor que é presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura Nacional. Que nós precisamos modificar o nosso sistema portuário, não há dúvida. O debate que nós fizemos aqui na Câmara, e vocês acompanharam pela Rádio Câmara, TV Câmara, foi muito intenso. E eu me orgulho de dizer que o Parlamento cumpriu a sua função, discutindo profundamente a matéria, exaustivamente e fazendo aperfeiçoamentos necessários. Dizer da minha alegria, Tarcísio, de poder participar aqui ao lado do deputado Edinho Bez, na frente que você se referiu, que eu tenho a incumbência de presidi-la, à frente da infraestrutura, nós temos uma diretoria totalmente concentrada na questão de portos e vias navegáveis e é exercida pelo deputado Edinho Bez. E todo esse debate, o próprio conceito da medida provisória, foi esboçado aqui na Câmara há 3 anos atrás, quando num seminário organizado pelo deputado Edinho, junto conosco, dentro da Frente Parlamentar da Infraestrutura, se lançaram as bases para que, com a presença tanto dos operadores do sistema, a presença da ANTAC, da Secretaria de Portos e todos os estudiosos dos assuntos, nós fizéssemos um diagnóstico. Como é que vivia o setor portuário? Que modificações traz essa medida provisória? Primeiro, nós vivíamos um momento em que a Lei 8.630, proposta à época do Itamar, implementada depois no governo do Fernando Henrique, ela produzia ainda bons efeitos. Ela, basicamente, permitiu que, além dos portos públicos, nós passássemos a ter terminais privados nesses portos públicos. E isso deu um dinamismo importante ao setor. Agora, com a medida provisória, se institui a figura do porto privado. Qual foi a minha preocupação nesse debate? Garantir que o que vem a mais não matasse o que já está funcionando. E por isso que nós defendemos o princípio de isonomia. Hoje tem um regime laboral, o chamado ógmo, que funciona nos chamados portos públicos, terminais privados. Os novos que vieram agora a partir da medida provisória, o regime é CLT. Como fazer um equilíbrio disso? Foi uma preocupação nossa. Segundo, nesse regime atual, nós temos as concessões, que são feitas por licitação por um período de 25 anos, prorrogado por mais 25. Nesse novo regime proposto agora na medida provisória, vem as autorizações, que não tem licitação, e o prazo não é fixado. Isso causa desequilíbrio. Então, nós buscamos fazer emendas que estabelecessem um equilíbrio nesse sentido. Estabeleceu o prazo, né? Um terceiro aspecto, a descentralização. A medida 8.630 instituiu os CAPs, Conselhos de Administração Portuária, que funcionaram bem em alguns casos. O Edinho tem os exemplos dos portos de Santa Catarina, que foram um bom exemplo, tiveram dinamismo. Em outros lugares, não tanto. Mas a medida provisória veio para enxugar e deixar que o CAP, que é esse conselho que é mais participativo, mais dinâmico, que ele passasse a ser só consultivo. E uma concentração muito grande de atribuições aqui em Brasília, na Secretaria de Portos. E nós defendemos que nós tivéssemos a garantia de Itajaí, que nós tivéssemos a garantia de Suape lá em Pernambuco, do governador Eduardo Campos, que nós pudéssemos manter a autonomia em São Sebastião, de São Paulo, ali administrado diretamente pelo governo de Geraldo Alckmin, e assim nós pudéssemos ter esse dinamismo. Esses foram os pontos que nós buscamos aperfeiçoar e que agora estão para análise da presença. Mas havia investimentos, a preocupação era não matar esses investimentos que estavam em andamento e permitir que novos viessem. Agora, convém lembrar que quem criou o sistema dos grandes portos nacionais foi Eliezer Batista, quando era presidente da Companhia Vale do Rio Doce, que era uma estatal.
hoje privatizada. Ele criou desde Itaqui, no Maranhão, que é um superporto que recebe navios com 450 mil toneladas, com um calado de 30, 40 metros. Né? É um dos maiores portos do mundo, para levar navios carregados de ferro para a Europa e para a Ásia. E Paranaguá, Santos e Itaqui. Foram os portos imaginados pelo Eliezer Batista, além de Recife, que tem um grande porto também para a Europa, né? E para os Estados Unidos. Agora, quando se fala em navegação em portos, logo vem a lembrança, a navegação de cabotagem, que já houve no Brasil, que é a navegação costeira. Tinha, inclusive, o Ita, que foi objeto de uma canção famosa do Dorival Caymmi, né? Peguei um Ita no norte. Foi bem lembrado. Pois é, mas isso não existe mais. A navegação litorânea no Brasil, isso acabou. Isso é que é lamentável, não é? Porque a navegação costeira está ligada ao sistema portuário nacional. E hoje não existe mais no Brasil. Bom, Tarcísio, primeiro, a minha alegria de estar aqui debatendo com este grande, extraordinário deputado Arnaldo Jardim, no que pese a minha amizade, respeito e consideração por ele. Independente disso, é um dos grandes parlamentares que nós temos aqui nesta casa. Eu me espelho muito também no Arnaldo, trabalhamos juntos, tivemos grandes embates aqui e sempre pensando no país, pensando em coisas importantes para São Paulo, para Santa Catarina, enfim, para o Brasil. Então é uma honra estar aqui debatendo com você, Arnaldo, que é um grande deputado. E ao meu presidente, né, da Infraestrutura Nacional, e que estamos fazendo um bom trabalho e muitas coisas já foram tomadas iniciativas pela própria CEP, Secretaria de Portos, pela ANTAC, fruto de reuniões e seminários que nós já fizemos aqui no Congresso Nacional e fora daqui. Nós temos viajado muito. Nós, por exemplo, fizemos nos Estados Unidos, estivemos lá, vários estados, visitamos o Rio Mississippi, participamos de inúmeras reuniões dos Estados Unidos, debates, inclusive com a Marinha, a Aeronáutica, porque é um trabalho integrado, né, não é isolado. E que nos chamou a atenção, combinando com a origem da pergunta sua, Tarcísio, visitamos o Rio Mississippi. Né, também navegamos o Rio Mississippi. Lá nós vimos, por exemplo, comboio de barcaças, que aquele comboio equivale a 700 caminhões na estrada e apenas um rebocador. Né? Então, me lembro que nos cálculos que nós fizemos há 3 anos, uma tonelada por rodovias, transporte, frete, custava em média 25 a 30 reais, 125 reais a tonelada. Por ferrovias, ela custaria em média 80 reais a tonelada. E por vias navegáveis, 40 reais a tonelada. Quer dizer, nós estamos falando de um país que tem o maior PIB, maior produção, que é os Estados Unidos, e 30% da produção dos Estados Unidos é transportado pelo Rio Mississippi. Isso é coisa de 100 anos. É uma lição, uma aula. E nós temos essa abundância de água, como você falou, no norte aqui, né, na Amazônia, de modo geral, e não sabemos aproveitar. Nós temos um sistema lacustre muito maior do que o dos Estados Unidos. Nós temos condições de termos aqui no Brasil 60 mil quilômetros de vias navegáveis. Explorando. Sabe quantos temos? 12 mil. Então nós estamos aquém, atrasados, não despertou ainda nos governos, né, culpa dos executivos em especial. Você vê, por exemplo, nós temos reclusas que começaram a construção há 15 anos e estão abandonadas. Quer dizer, é o país das obras inacabadas. É uma tendência, né, que nós temos, que é uma vergonha isso. Aliás, eu presido hoje a Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Estamos trabalhando muito forte, né, com essa questão daí do telefone celular que não funciona. Isso é uma vergonha. Estamos tendo audiência pública com a presença da Anatel, do Ministério das Comunicações, do TCU e das operadoras. Nós temos questões das passagens aéreas, dos problemas nos terminais, nos aeroportos. Nós temos uma série de itens aí, e não diferente na área portuária.
Então, nós entendemos que é possível nós despertar o governo, fazer esse trabalho de chamar a atenção do governo para que nós possamos, nesta área da infraestrutura nacional, incluir esta, por exemplo, a cabotagem que você falou. Nós temos 8.000 quilômetros de costa marítima. Nós temos aí na Amazônia, quer dizer, não estamos tirando proveito, Arnaldo, das coisas naturais que nós temos. Falta de planejamento. Você tem uma ideia, nos anos 40, 50, nós tínhamos 293 navios. Hoje não temos 80. E ainda temos quase 80, graças à Petrobras, de Minas, como de Minas Gerais, a Vale do Rio Doce. Enfim, quer dizer, o Brasil parou nisso. Hoje, mais de 97% das exportações do Brasil e importações é via portuária. Nós não temos mais investidores, os navios, os armadores são estrangeiros. Então nós precisamos rever tudo isso e não adianta nós só estarmos falando na estrutura portuária. O porto não vai funcionar isoladamente. Nós precisamos melhorar os acessos aos portos. Nós precisamos investir em ferrovias para baratear o nosso frete, para podermos competir. Nós temos questões diversas aí de rodovias, nós temos inúmeros questionamentos. Agora, a medida provisória 595, de 6 de dezembro de 2012, com que eu e o deputado Arnaldo fizemos parte da comissão especial que analisou a medida provisória, nós, uma grande parte dos deputados, entendíamos que não precisaria medida provisória. Bastaria nós atualizarmos, modernizarmos, adequarmos a lei da época que estava falando, de 1993, uma grande lei considerada a lei da modernidade dos portos, e bastaria nós darmos uma aperfeiçoada. No entanto, o governo tomou posições que nós discordamos. Haja visto o debate aqui. Começamos, pelo menos nós fizemos a nossa parte, debatemos. O Senado não teve a oportunidade em função do prazo. Mas só para concluir meu raciocínio nesse sentido, Tarcísio, pois não. O programa Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Brasil em Debate está de volta pela TV e Rádio Câmara. Nossos convidados são os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina. Nosso tema é a infraestrutura brasileira. Deputado Edinho Bez, o senhor ia completar o seu raciocínio? Pode completar. Quanto à medida provisória, e não querendo ser repetitivo, porque o deputado Arnaldo já fez uma geral aí da sua manifestação, algo que a gente não concordou e também passou alguns destaques e emendas, iniciativas que nós não concordamos, mas respeitamos porque é o exercício da democracia. Por exemplo, a centralização. Olha, o mundo moderno, o mundo hoje está pequeno, com o avanço tecnológico, a rapidez da comunicação. Você vai, qualquer empresa hoje é descentralizar. Claro que a diretriz, o planejamento é de quem manda, de quem comanda, de quem tem a responsabilidade de chefiar, que no caso a presidente Dilma Rousseff. Mas cada porto tem a sua característica, tem a sua peculiaridade, como tem as regiões do Brasil, esse país é muito grande. Não existe lei que nós já aprovamos e que poderemos aprová-las doravante, que vai agradar, que vai satisfazer o Brasil inteiro, que é diferente. Uma lei que atenda a Santa Catarina poderá não atender a Amazônia, poderá ser diferente de São Paulo. Então, nós temos que discutir. Essa descentralização, na minha visão, é um atraso. Nós temos que, repito, a diretriz passa a ser da Secretaria de Portos, do governo federal. Mas a execução tem que ser local, porque lá é que sente os problemas e tem problemas que precisam ser resolvidos momentaneamente, com a maior rapidez possível, maior velocidade é possível. Nós discordamos. O CAP, por exemplo, que é o Conselho de Administração da Autoridade Portuária,
Ele é composto, né, a constituição do CAP, pelas pessoas envolventes no porto. São pessoas que conhecem os detalhes. Quer dizer, houve enfraquecimento, né, quase que zerado, do CAP. Nós discordamos, fomos vencidos, tudo bem. E também no que tange aos investimentos, os portos que vêm funcionando hoje no Brasil, os portos vêm funcionando bem. Precisamos, claro, melhorar. Nós reconhecemos isso, o próprio Arnaldo falou isso. Agora, grandes investimentos foram feitos ultimamente. Grandes empresas investiram. Mas eu entendo que precisávamos mudar, precisávamos melhorar, né? Discordamos de algumas coisas, mas, como eu falei, nenhuma lei aqui vai agradar a todos. Deputado Arnaldo Jardim, que contribuição pode dar ao Congresso para que esse sistema de infraestrutura do país se torne mais eficiente? O Brasil é hoje a 6ª economia do mundo. Tudo indica que dentro de 10 anos estará entre as 3 ou 4 maiores economias do mundo. Quer dizer, não é normal que o país não disponha de um sistema de infraestrutura capaz de escoar a grande produção. Este ano, por exemplo, vamos ter uma safra recorde agrícola de 180 milhões de toneladas, que o mundo não vai ter condições de absorver. O mercado talvez só absorva 130 milhões ou 120 milhões, e o país não tem como armazenar esse excedente aí. Como é que vai ser? Olha, nós começamos falando dos portos aqui, a discussão foi muito interessante. O deputado Edinho ampliou Armazenagem isso, é infraestrutura. falando da questão ferroviária, mencionando toda a rede logística. Você menciona agora o armazenamento. Então, nós estamos falando da infraestrutura e da logística do país. E você pergunta, como o parlamento está tratando disso? Nós tratamos agora de uma forma bem séria, consistente, na medida provisória dos portos. O parlamento foi proativo. E eu espero que a presidente Dilma não faça um veto em série de tudo que foi feito aqui, acreditando que ela, ou o executivo, é dono da verdade absolutamente e reconhecendo o contraditório e os aperfeiçoamentos que foram feitos aqui. E o nosso trabalho na comissão. O trabalho na comissão, o trabalho em plenário, e eu quero, primeiro, encarecer que isso seja respeitado. Segundo, lembrar que nós tivemos recentemente algumas modificações importantes. Nós fizemos uma revisão dos princípios da concessão ferroviária, no sentido de ter o direito de passagem, foi importante. Nós aqui aprovamos também, já agora, há 4 anos, a Lei do Gás, que inclusive reformulou todo o conceito de gasodutos, permitindo também que passasse a ter competição. Então tem 2 sinais que o parlamento tem dado, Tarcísio, em diferentes assuntos, que eu pego isso como eixo nosso de intervenção. Primeiro, defender sempre concorrência e processo licitatório. Por isso que nós nos insurgimos com relação à proposta que veio na medida provisória dos portos, de autorizações que são dadas sem a necessária transparência, no meu entender, e processo licitatório. Segunda questão, nós defendemos concessões e PPPs, parcerias público-privadas. O Estado só não dá conta dos investimentos que são necessários, né, Dito? Nós estamos debatendo muito isso dentro da Frente Parlamentar da Infraestrutura. Chegamos a apresentar um projeto de lei, subscrito por mim, por toda a diretoria da Frente, no sentido de aprimorar exatamente a legislação sobre concessão. O governo nisso vai e volta. As circunstâncias têm demonstrado e obrigado o governo a tomar posições. Por exemplo, na questão de concessões rodoviárias, o governo fez um modelo que ele acabou não tendo eficácia. Aí o governo reconsiderou isso, contemplando a questão de investimentos. Depois teve que fazer um novo ajuste com relação à taxa de retorno, porque quis tabelar exatamente a TIR, do ponto de vista de concessões. E isso o mercado que tem que fazer. É a disputa entre as empresas que faz. Você não enquadra a economia. E isso eu acho que é uma tentação que muitas vezes o executivo e a presidente Dilma têm caído de uma forma sistemática. Então, aprofundar as concessões. Concessão, para dar um exemplo do que eu estou dizendo, dos aeroportos. O governo demorou muito, insistiu que a Infraero tocasse o processo dos aeroportos, não deu certo, aí fez as concessões. E foram concedidos os aeroportos de Viracopos, de Guarulhos, e foi feita a concessão também do aeroporto de Brasília, e tinha sido feito de Amarante, lá no Rio Grande do Norte. Deu certo. Foi uma grande disputa, todos os aeroportos estão
obras. O que fez? Ao invés de, imediatamente, lançar outras licitações Ampliar. de concessões, ampliar o regime de concessões, se mandou uma comitiva de ministros para rever o modelo e foram à Europa discutir com operadores aeroportuários, propondo que no novo modelo a Infraero tivesse 51% e viesse um sócio com 49%. Resultado, ninguém veio. Aí o governo agora decidiu voltar ao modelo anterior. E perdendo de concessão. Nós perdemos um ano nisso. Investimentos importantes que poderiam estar aquecendo. Então, a pergunta sua, nós, da Frente Parlamentar da Infraestrutura, e eu acredito que o Parlamento, de uma forma geral, deva insistir que o governo compreenda esse caminho das concessões, da parceria público-privada, como um instrumento mais eficaz para ampliar os investimentos na nossa infraestrutura. O governo deve ter um papel regulador, deve ter esse planejamento que se referiu o Edinho, mas depois deve se guiar por descentralizar e, por outro lado, implementar essas parcerias, único caminho para que nós ampliemos o investimento em infraestrutura. Eu continuo insistindo no problema da armazenagem, que está criando, essa deficiência de armazenagem está criando um problema dramático este ano, porque a produção é recorde, é uma produção de 180 milhões de toneladas e os especialistas falam que o país não tem condições de armazenar mais do que 120 milhões de toneladas. E como é que vai fazer com esse restante aí? Que são 60 mil toneladas. Olha, em outras áreas, não diferente no aspecto armazenamento, falta de planejamento lá atrás. Quer dizer, nós estamos incentivando. Mas é um investimento muito grande. Não, Tarcísio, tem que haver um planejamento que o deputado Arnaldo falou. Vamos tirar um pouco do governo. Eu, para mim, tiraria quase tudo. Vamos privatizar, tem pessoas expertas no assunto, empresas especializadas nisso, que eles topam a parada, tocam. O governo não quer ceder. Mas não é só o governo Dilma, não. Tem alguns governos de Estado, tem em prefeituras. Nós temos um prefeito ainda que libera o caminhão de terra lá, que não quer descentralizar, e isso emperra a administração. Então, a falta de planejamento. E passar. Eu quero dar continuidade aqui ao raciocínio, só um exemplo, deputado Arnaldo, sobre privatização, é saber fazer as concessões, né, transparência, os editais, a forma, o critério e tal. Eu visitei em fevereiro, né, Londres e a África do Sul, também numa missão oficial. Vou citar apenas o estádio de Joanesburgo, estádio de futebol. 94.700 pessoas é a capacidade, é um monstro. O custo dele, de manutenção, mais de R$1.500.000 mês. O que fez o governo após a Copa do Mundo? Licitou uma licitação internacional, ganhou uma empresa alemã, experta no assunto. Hoje, resumindo a história, o estádio gera 900 empregos, o governo deixa de desembolsar mais de R$1.500.000, dinheiro nosso. Em 2012, eu fiz a pergunta, quantos eventos teve aqui no estádio o ano passado? 160 eventos. Quantos para futebol? Apenas 40%. Os demais eventos foram concertos, shows, outros esportes e grandes encontros das grandes marcas, como a Coca-Cola, Shell, tem restaurantes, tem tudo, né? E o governo ainda tem um percentual do lucro da empresa. É isso que nós temos que fazer aqui em aeroporto. O governo é incompetente, ó. Mas Esse estádio, todos os governos são incompetentes. Esse estádio Mané Garrincha aqui em Brasília está destinado a ser um elefante branco. Temos que privatizar isso porque também. vai haver jogo aí do Campeonato Mundial, Olimpíadas, tudo bem. E depois? Qual vai ser a destinação desse monstruoso estádio aí? Temos que privatizar. Porque aqui não tem futebol. Brasília não tem futebol. O campeonato daqui é uma brincadeira. O futebol está em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Santa Catarina também. Nós temos 4 times na segunda divisão e o Criciúma foi campeão agora na primeira divisão. Sim, mas não é grande. Grande mesmo é Rio e São Paulo. E uma canjinha pro Botafogo. E Minas, Então vai ficar aí um elefante branco, porque não tem futebol. Faça, né, que o governo faça o que fez o governo de Joanesburgo. E está fazendo também a Cidade do Cabo, que é uma prefeita que eu também tive a honra de visitá-la. Lá me chamou a atenção, Arnaldo.
a nossa missão, que tem um presídio, uma cadeia dentro do estádio. No estádio? Eu nunca tinha visto isso. Então, por exemplo, uma cadeia normal, nós visitamos todos. Se um cidadão beber demais, ou sei lá, ou fazer alguma confusão e querendo estragar o espetáculo, imediatamente ele vai preso, ele sai fora. Termina todo o evento, o pessoal vai embora, chama-se o delegado, vem ali, né, faz um BO, que geralmente 99% é liberado. Né? Mas dependendo do caso... Casa de repouso. Não, mas interessante é o seguinte, não tem confusão, porque o cidadão, o torcedor, ele já sabe que se fizer confusão, ele é tirado dali e vai para a cadeia dentro do estádio. São coisas que a gente consegue ver por aí. Mas eu entendo que os estádios de futebol devam ser privatizados. O governo deixa de gastar e todos os governos são incompetentes porque não tem pessoas passa a ter uma renda, né? E passa a ter uma renda, vai gerar emprego. E se privatizar aqui, nós vamos ter grandes shows aqui, vai vir Roberto Carlos, vai, sei lá, né? Tantas coisas boas que nós podemos usufruir do estádio. É isso mesmo. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina. O Brasil em Debate termina aqui. Nosso tema foi como melhorar a infraestrutura brasileira. Agradecemos a audiência e esperamos você no próximo Brasil em Debate.